Olá pessoal, eu sou o pastor João Batista de Castro e eu tenho uma mensagem para você. Eu quero conversar com vocês nesta oportunidade sobre a Bíblia. Você já teve contato com a Bíblia, a Palavra de Deus? A Bíblia é um livro bastante discutido no tempo atual, mas a Bíblia é a Palavra de Deus. Eu gostaria de citar um texto precioso da Palavra, que é Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gleason Archer Jr. nasceu em 22 de maio de 1916. Faleceu em 27 de abril de 2004, aos 88 anos de idade. Ateu, confesso, decidiu provar que a Bíblia não era um livro confiável. Empreendeu, então, uma cuidadosa pesquisa, lendo a Bíblia várias vezes, e ao término da pesquisa estava convertido ao Senhor Jesus Cristo, e recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. Convertido ao Senhor, graduou-se em teologia pelo Seminário Teológico de Princeton e Universidade de Harvard. Então escreveu os livros Merece Confiança o Antigo Testamento? Merece Confiança o Novo Testamento? Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e é apta para discernir os pensamentos e coração do homem. Sem dúvida alguma, quando Gleason Archer Jr. começou a pesquisar a Palavra de Deus, o Espírito Santo iniciou o trabalho de convencimento do pecado, da justiça e do juízo em sua vida. Operava em seu coração e sua mente, fazendo-o lembrar dos textos e revelando o propósito de Deus para a sua vida. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, revela o potencial da Palavra de Deus. Eu gostaria de destacar que, sendo viva, ela concede vida. João 17,3 diz assim: e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No encontro com Jesus, a mulher samaritana, ele esclarece o seguinte: Jesus respondeu a ela: se conhecesseis o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. No sentido natural, refere-se à água potável que flui da fonte. Espiritualmente, significa a salvação, dom de Deus, dádiva de Deus, presente de Deus. Cristo é a fonte da vida eterna a jorrar. João capítulo 4, versículo 14, diz assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe dou se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isaías, o profeta, ele adverte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 44, versículo 3. Porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade, e a minha bênção
sobre toda a tua descendência. Em segundo lugar, sendo eficaz, transforma o ouvinte fiel. E ninguém que se deixa ser tocado e transformado pela palavra de Deus continua sendo a mesma pessoa, mesmo quem já se acha muito santo, mesmo quem já está na caminhada há tantos anos da vida cristã. A palavra de Deus nos transforma dia a dia. Ela é uma provocação à nossa vida e à nossa cegueira interior, e vai agindo em nós e vai moldando o nosso modo de ser. Há pessoas que costumam dizer: eu já nasci na igreja, contudo, não se deixam ser tocados, transformados por ela, a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ter em nossa vida uma função passiva, mas sim uma função ativa. Ela precisa agir em nós. Permita-se ser tocado pela palavra e ser sensibilizado pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, tendo 2 gumes, corta primeiramente quem a usa e depois aqueles que a recebem, o seu ministério. Quando o servo de Deus estuda a palavra para ministrá-la a outros, ela atua primeiro naquele que a estuda e depois opera na vida daqueles que de bom grado a recebem. Não deixemos, não permitamos que ao tomarmos a palavra de Deus ela seja para nós uma cápsula enganosa, mas tomemos a palavra transformadora de Deus para que ela molde, transforme e haja dentro de nós e sejamos cada vez mais tocados por ela, porque ela tem o poder de transformar a nossa vida. A grande graça que a palavra de Deus concede a nós é perseverarmos, é crescermos na santidade, é enfrentarmos os abalos e as dificuldades da vida sem perder as rédeas, sabendo que nele, em Jesus Cristo, que nós colocamos a nossa confiança. Em quarto lugar, sendo cortante, traz à luz os motivos obscuros do subconsciente. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Hebreus 4, 12, 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que com quem temos de tratar. Em quinto lugar, apta para discernir. Essa palavra apta vem do grego críticos, julga os valores. Apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus foi pregada de forma verbal, vivenciada na pessoa de Jesus Cristo e, por fim, registrada de forma escrita estável. Em cada uma dessas formas, ela é mais eficiente do que qualquer instrumento humano. É um poder dinâmico e ativo que age constantemente na vida das pessoas, interferindo nas áreas mais profundas da personalidade. Ela julga cada um segundo a vontade e os caminhos de Deus. O julgamento gira em torno do potencial, dos planos e atitudes, não simplesmente dos atos isolados.
Concluindo, o apóstolo Paulo assim se expressou: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1, 16 e 17. Em muitas pedreiras existentes no Brasil, a exploração ainda é feita de forma artesanal. O trabalhador se utiliza de um grande ponteiro e vai batendo, até o buraco ficar do tamanho de algumas bananas de dinamite. Então, ele as coloca no buraco e estende o pavio até uma boa margem de segurança. Então, ele acende o pavio, esperando que o poder explosivo do dinamite quebre a rocha. Quando o apóstolo Paulo se refere ao poder de Deus, está dizendo que a palavra de Deus, o Evangelho, é o dinamite de Deus, isto é, poder incontido, uma vez acionado, quebra, constrange qualquer coração de pedra. Ore comigo agora. Querido Deus, que aqueles que estão ao alcance deste vídeo possam se deixar tocar pelo Teu Espírito e permitir que o poder de Deus, o dinamite divino, quebre, Senhor, as resistências dos corações de pedra. Fala, Senhor, a estes corações. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.